dente que tem uma polpa ativa, ele tem todas as características possíveis para que ele tenha função, estética e manutenção. Assim, tem muitos pacientes que acabam me procurando pedindo para extrair os 4. Eu nunca extraio os 4. Eu sempre convenço o paciente, vamos extrair os 2. Como o Ide falou, extrai um lado, aí esse lado vai ficar operado, aí você vai mastigar do outro, entendeu? Porque se você mexer nos 2 lados, aí eu acho complicado, aí você pode ter, às vezes, até uma inflamação, o cara morde alguma coisa, entra um corpo estranho ali, entendeu? Então, eu não gosto. Mas, quando você põe um implante, que eu vou falar um termo meu, é um parafuso. Sim. Você põe um parafuso no osso e, em cima daquilo, um material que se assemelha a um dente. E vocês falaram de regeneração óssea. É comum esse problema de falta de osso na clínica prática de vocês? Olá, gente. Mais um CrioTalk. Estou com 2 convidados. Estou com o Luiz César, que é meu sócio, companheiro desde a fundação aqui na Criogênesis, né? Vocês sabem que coleta sangue de cordão, tecido e polpa de dente. A gente vem convidando muitos profissionais. A gente escolhe a dedo, claro. E, nesse momento, como escolhemos a dedo, vem 2 profissionais na área de odontologia, bastante diferenciado aqui na Grande São Paulo. Obviamente atende a elite, mas atende a população toda, né, porque ele tem programas de ensino, inclusive, a outros dentistas, e que é o Dr. Ide. Eu estou lendo aqui, mas eu sei, ele é amigo, além de tudo, é um amigo pessoal também, o Ide, e o Camilo, que, inclusive, eu posso falar, né, Camilo, que você é meu dentista particular. Então, se ele faz isso com a minha boca, o resto é tranquilo, né? Então, vamos lá. Na verdade, a primeira coisa que eu peço, prezados amigos, é que vocês se apresentem. Eu sei que eu conheço vocês de longa data, sei que vocês conheceram grandes profissionais na área de odontologia, compartilhamos até atividades em comum, mas eu queria que vocês dessem um pouco a trajetória de cada um, no sentido de passar para os nossos amigos aqui que estão nos vendo, no sentido de passar para eles o que vocês fazem, o dia a dia de vocês, onde vocês praticam o ensino. Combinado? Vamos lá. Então, vamos lá. Vou conversar. Camilo, pode ser? Camilo? Pode ser. Bem, eu sou cirurgião dentista, como o Nelson já bem realçou. Sou formado há 30 anos pela Universidade Estadual Paulista. Tenho formação em especialização de periodontia e implantodontia. Fiz meu mestrado já há algum tempo atrás e, atualmente, voltei para a pós-graduação. Estou fazendo doutorado na Universidade de São Paulo, em periodontia. Tenho minha clínica privada, que eu já atuo há 30 anos, e, paralelamente a isso, a gente tem cursos, né, de regeneração óssea, a gente tem um curso de pós-graduação, que é uma especialização de implantodontia, e a gente, então, divide nosso tempo, né, consultório e os cursos, né, tem cursos de imersão também, regeneração óssea, e é o nosso foco. Hoje, o nosso foco é trabalhar com regeneração óssea. Como o Camilo falou, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, o mesmo sentido. Me formei na Universidade de Ribeirão Preto em 94, fiz a especialização em implantodontia, e a área do implante esteve muito ligado ao osso, integralmente ligado ao osso, que a gente, para fazer um implante, precisaria do tecido ósseo. Dali eu fiz o mestrado, fiz doutorado, passei a coordenar a pós-graduação na parte de implantodontia e especialização. E a implantodontia, como qualquer especialidade, ela tem uma rotina. Mas sempre o nosso desafio foi regenerar tecidos. Talvez algo que até hoje, eu e o Camilo estamos aqui hoje, a gente vem discutindo sobre isso. Como regenerar tecidos, dando o mínimo trauma ao paciente. Acho que a medicina tem caminhado para este lado também. Então, o que a gente vivencia hoje é uma odontologia regenerativa. Eu vou usar esse termo, que eu acho que vai ser o termo da nossa conversa hoje. É bom estar com vocês, porque eu acho que a medicina tem um papel fundamental nisso, que vocês vão trabalhar desde o sangue, que é a matriz para qualquer formação de tecido. Então, a gente está aqui para colaborar para vocês e o que a gente puder devolver em troco vai ser muito legal.
E falando nisso, né, falando do dente em si, nós temos uma parte muito importante do dente, que é a polpa. Né? Gostaria que vocês falassem a respeito um pouquinho da polpa, para que serve, o que é, qual a importância disso tudo na odonto. Bom, a polpa, na verdade, assim, se a gente for, né, falando uma linguagem mais popular, né, seria ali o nervo do dente, né? Popularmente as pessoas conhecem como o nervo do dente, mas é muito mais do que isso, né? Na verdade, a polpa, ela tem não só o nervo, mas ela tem vasos sanguíneos, ela tem células, dentre as quais, né, as células troncos, né, que foram recentemente descobertas, mas tem outros tipos de célula. Você tem células do sistema imune, né, macrófago, mastócito, neutrófilo, e ela tem funções, né, como função sensitiva, por exemplo, ela serve de alarme. Então, quando você tem ali uma cárie, né, você tem a sensação, por exemplo, de dor, você tem sensação térmica, de pressão. Ela tem uma função formativa, né? A polpa, como ela fica no interior do dente, né, abaixo da dentina, né, e por cima você tem um esmalte. Mas a polpa, ela tem uma ação, né, formativa também, ela forma a dentina. Então, muitas vezes, num processo de cárie, o que acontece? A cárie vai chegando próxima da polpa, a polpa ela forma uma dentina reacional, né, uma dentina terciária. Né? Então, num processo de agressão à polpa, por exemplo, as células do sistema imune também elas agem. Né? Então, nem sempre aquela infecção bacteriana ela vai levar a uma necrose pulpar. Né? Muitas vezes as células do sistema imune elas estão combatendo ali esse processo. Né? Então, eu acho que uma das funções, né, acho que tem várias funções. Né? Sim, eu acho que, além do que o Camilo falou, essa parte da polpa dental, né, quando eu comecei a minha formação, eu trabalhei com endodontia. Né? Então, a gente vivia justamente desse fator, da hiperemia à necrose da polpa dental. E sempre era algo crítico, que o cirurgião, de certa forma, o dentista, tentava reverter. Então, quando a gente pegava um pouquinho atrás, eles faziam até protetores de polpa para estimular, para que essa polpa estimulasse uma formação de dentina secundária. Olha como ela é reacional. Né? Então, muitas vezes você removia uma restauração ou um material restaurador, você via até a mudança de tonalidade do tecido, que era algo reacional. Então, até que ponto eu conseguiria sucesso num tratamento de proteção, ou até quando eu tinha que instituir a terapia para não ocasionar o que a gente chama de necrose e possível contaminação daquele periápice, vamos falar assim. Né? Então, a polpa tem um papel fundamental na manutenção do elemento dental, na vitalidade desse elemento dental. Né? Na nutrição dos tecidos. Um dente que tem uma polpa ativa, ele tem todas as características possíveis para que ele tenha função, estética e manutenção. Toda vez que eu tenho processo de necrose, eu já tenho algo que, do ponto de vista de longevidade, é um fator de risco para esse elemento dental. Então, a polpa é vida. Acho que eu posso falar assim, para o dente ela é vida. Sim. Eu tenho um segmento aqui, mas volta e meia a gente sai, né, Luiz? Eu vou passar o 2 para o Luiz, se ele tiver. Eu vou fazer uma coisa que vocês chamaram a atenção, e eu acho que é um problema, ou não, se é comum mesmo, porque vocês são ultra especialistas em implantes. Também. E o implante vem substituir o dente natural da pessoa. E eu sei que vocês são extremamente responsáveis no sentido de preservar o dente natural o máximo possível, que é a sequência. Né? Mas, quando você põe um implante, que eu vou falar um termo meu, é um parafuso. Sim. Você põe um parafuso no osso e, em cima daquilo, um material que se assemelha a um dente. E vocês falaram de regeneração óssea. É comum esse problema de falta de osso na clínica prática de vocês? E quais doenças que vocês veem mais comum que afetam essa formação óssea legal para fazer um bom implante? Eu acho que assim, a partir do momento da extração do dente, o que acontece? A gente tem aquelas paredes ósseas que a gente chama de alvéolo dental, onde o dente está alojado, né, principalmente a raiz do dente. Quando esse dente é extraído, com o passar do tempo, o que acontece? Esse osso começa a ser reabsorvido. Né? E essa reabsorção, não só em espessura, como em altura. E a maneira como esse dente é extraído também é muito importante. Os cuidados que a gente tem, hoje,
praticamente, sempre que possível, a gente tenta extrair o dente de uma maneira minimamente traumática, né? Sem descolar a gengiva, sem fazer retalho nenhum. Tenta tirar o dente dessa forma. E uma das coisas que a gente faz já há algum tempo é o quê? É fazer uma preservação desse alvéolo. Porque se a gente deixar esse alvéolo cicatrizar espontaneamente, o que vai acontecer? Você vai ter essas alterações dimensionais e esse osso que vai ser reabsorvido, ele vai fazer falta no momento do implante, né? Mas, muitas vezes também que a gente extrai o dente, você já tem um dente que está acometido por uma infecção, ou ele tem uma fratura radicular, você já tem uma perda tecidual ali envolvida, né? Então, muitas vezes a gente faz o implante e já faz uma regeneração simultânea, tentando devolver o tecido ósseo e o tecido mole que foi perdido, né? E os cuidados, né? O instrumental que a gente usa. Antigamente, a gente usava os fórceps, a gente fazia movimentos, né, bruscos. Hoje, evoluiu muito essa questão do instrumental, né? A gente tenta não descolar a gengiva. Então, antigamente, a gente fazia aquela manobra de champré, né? Comprimir o alvéolo. A gente comprimiu o alvéolo para tentar suturar, né? Fazer com que os bordos... Apertava, né? Quer dizer... Acelerava a reabsorção. Então, assim, esses cuidados. Assim, então, o profissional ele tem que ter esse cuidado para tentar minimizar essas alterações dimensionais, essa perda óssea. Você falou também que doença que poderia levar à perda óssea, principalmente. É a famosa periodontite, né? É a doença periodontal. A doença periodontal, se ela não for tratada, você vai ter problema do quê? Da perda dos tecidos de suporte, né, do ligamento periodontal e do osso alveolar, que dá ali a sustentação do dente. Então, esse paciente periodontal é crítico também, né, quando você faz implante, porque também tem aquelas bactérias, aquela microbiota que é específica. Vocês têm ideia de frequência desse problema? De cada 10 pacientes, quantos que vocês olham com problema de arcabouço ósseo ou que vai ter problema de fazer a integração do implante, né? Eu diria que bastante. Eu não sei assim precisar, mas assim você pega... comum. É comum. É comum. O que o Camilo falou é algo interessante. Então, ele definiu a primeira coisa, que o osso alveolar é dento dependente. Se eu tirei o elemento dental, esse osso vai entrar em colapso. Então, a primeira situação que ele falou é como eu vou minimizar essa reabsorção. A segunda situação, onde eu tenho o defeito já instalado, que o indivíduo perdeu o dente e a área ficou atrófica. São situações distintas. O que a gente nota, na maioria dos pacientes que tiveram perdas dentais generalizadas, é que normalmente eles são acometidos pela doença periodontal. A doença periodontal, ela pode ter um fundo imunológico e até hereditário, né, Camilo? Em algumas situações. Sim, uma certa hereditariedade. Mas tem um caráter forte imunológico, né? Olha lá. Antigamente se acreditava numa microbiota específica, mas é mais uma reação exagerada do sistema imune frente àquela microbiota que leva, né, desencadeia aí a reabsorção óssea, né, e a perda dos tecidos de suporte. Juntamente com isso, você tem os fatores de risco. É o paciente fumante, é o paciente que já traz problemas sistêmicos, a diabetes, é o paciente que tem uma imunossupressão, uma doença autoimune. Então, todos esses gatilhos desencadeiam também o problema periodontal. Associado também a uma higienização, muitas vezes também, inadequada, em alguns casos, né, Camilo? Que eu comentei das técnicas de preservação alveolar, mas assim, tem muito profissional que não pratica isso, entendeu? Entendi. Então, é muito interessante, às vezes a gente tem profissionais que encaminham pacientes para a gente fazer o implante, mas, na verdade, seria interessante eles encaminharem esses pacientes para a gente fazer a extração, porque muitas vezes você pode aproveitar esse momento, já instalar um implante, ou, se não tiver condição, você faz a preservação. O que a gente não faz é deixar o alvéolo cicatrizar de maneira espontânea, né? Então, eu acho que assim, o momento da exodontia, aquele momento pós-exodontia, aquilo para a gente é uma oportunidade regenerativa, né? Ou a gente faz o implante ou a gente faz o enxerto. E no caso da exodontia, perdão, o que deve ficar claro para o paciente? Do ponto de vista de orientação, você vai fazer aquela exodontia, o que você deve... O que pode, Exato, assim, exato. Que pode acontecer no pós-operatório? Exato. O paciente ele pode ter dor, ele pode ter edema. Ele pode ter um sangramento,
né? Ele pode ter o que a gente chama de alveolite, né? Alveolite seca, né? Você tem um desprendimento ali do coágulo sanguíneo, isso gera dor. Tem lesões assim um pouco mais problemáticas, às vezes o profissional vai extrair, ele pode, se tiver perto, por exemplo, uma região inferior, perto do nervo mentoriano, você pode ter uma parestesia, você pode ter até em casos mais graves uma fratura mandibular. Então, eu acho que hoje, o Camilo está falando, todas as situações são situações adversas. Eu acho que hoje a gente conseguiu ter um protocolo muito bem estabelecido, sim, até para a exodontia. Então, isso começa desde o diagnóstico de imagens, que a gente vai fazer o planejamento, muitas vezes. A gente faz, muitas vezes, antibiótico terapia, em alguns casos, quando necessário, profilático e terapêutico. Isso melhora muito o meio. E a gente associa a uma boa técnica cirúrgica, né, essa parte farmacológica. Então, a gente consegue fazer um procedimento, de certa forma, que é traumático, mas ele está bem dimensionado. Então, a gente, praticamente, hoje, essa questão da alveolite, que o Camilo citou, ela não existe numa rotina prática quando você tem uma boa técnica cirúrgica. O que você pode ter, em alguns casos, tem alguns medicamentos sistêmicos que podem... É por isso que eu falo, a avaliação sistêmica do paciente ela é fundamental antes de você fazer qualquer tipo de procedimento. Hoje você tem a questão das drogas, que são os alendronatos, por exemplo, ou residronatos. São drogas críticas. O paciente não pode, quando está em tratamento, dependendo da droga, vir a fazer uma cirurgia que exponha osso, principalmente na cavidade oral, que é altamente contaminada. Qual é o risco? Osteonecrose. Então, assim, todas essas situações que a gente está falando, dentro de uma rotina que a gente já pratica há muitos anos, se você tiver um protocolo bem estabelecido de seleção dos seus pacientes, avaliando o risco para estabelecer a conduta terapêutica, você consegue minimizar a chance de ter intercorrências. Entendi. Você citou agora a panorâmica, o raio-x panorâmica de mandíbula, de cavidade oral. E qual a importância disso? É importante para você, quando você pretende fazer uma extração, alguma coisa assim? É importante? É fundamental. Eu acho que, eu vou começar, o Camilo complementa. A panorâmica, na verdade, é como ver um edifício por fora. Quando a gente fala da implantodontia, que é a nossa área, a gente tem que sempre ter uma visão, muitas vezes, tridimensional. Então, a gente precisa de um exame que a gente consiga ver o osso em mais de uma dimensão. É muito comum a gente pedir a tomografia. Essa é um exame, é um tipo de exame de imagens que possibilita a gente visualizar a relação do dente como alvéolo, como estruturas adjacentes e o posicionamento dele no rebordo residual. Então, é fundamental porque, dependendo de como esse dente estiver, ou a estrutura anatômica que ele está relacionada, eu vou associar um tipo de técnica para fazer essa exodontia. Acho que você falou tudo, né? Eu brinco com meus pacientes que a panorâmica é como se fosse uma foto de formatura, né? Tá todo mundo lá, mas você não vê ninguém direito, né? Então, assim, ela serve para te dar uma ideia, assim, ó, bom, aqui acho que tem um problema, vamos investigar melhor, vamos fazer uma radiografia periapical, ou vamos pedir uma tomo. Mas o que o Ide falou é corretíssimo, né? Principalmente a parte de implante, de regeneração, a gente solicita a tomografia. Não, legal. Eu vou começar a deixar vocês um pouco mais instáveis. O Luiz passou a falar muito sobre extração dentária, mas eu vou mais direto, porque eu convidei vocês, nós convidamos até para ter uma visão sobre essa questão da polpa de dente, que é um produto que nós criopreservamos aqui. E, para você ter essa polpa de dente, a gente precisa receber o dente aqui no nosso laboratório, e, obviamente, isso foi extraído. Seja de uma criança, que existe, né, que é a primeira dentição, seja, talvez, num futuro próximo, num adulto. Né? Do ponto de vista de criança e adulto, eu sei que vocês comentaram de vários cuidados da extração. Existe alguma peculiaridade, alguma coisa que impediria, ou quais os cuidados que poderiam ter em relação a fazer uma extração programada daí, para mandar esse dente para um banco de polpa de dente, e do adulto também, né? Quer dizer, também teria que ser uma extração programada. E, obviamente, só para deixar mais pontuado esses cuidados, que acho que vocês até abordaram a grande maioria, né?
no pediátrico, que seria Sim, a polpa de dente de leite, né, ou primeira dentição, e o dente de um No adulto. caso, um dente do siso. Um siso, dente, por isso, exemplo. um terceiro molar. Eu acho que o problema da... Vamos falar primeiro da criança. Eu acho que o problema da criança, eu acho que é um pouco do manejo comportamental. Eu acho que a gente vai depender disso, né? Então, muitas vezes, como é meio imprevisível, né? A reação da criança, às vezes a criança se movimenta. Então, muitas vezes a gente tem até que encaminhar para um pediatra, que tem um preparo maior. Faz o Pediatra. condicionamento, né? Que é o ideal. Né? E eu acho que no adulto aí a coisa já é um pouco mais tranquila, né? Mas aí a gente está falando de dentes que eu acho que tem indicação ortodôntica. Então, é isso que eu queria, porque Sim. provavelmente deve ter uma extração com indicação, Isso, e aí você, isso. para não perder um material importante, encaminha para a guarda, para Isso, tentar isso. guardar A o célula gente- tronco mesenquimal da polpa de dente. Né? Talvez na criança, que eu acho que né, uma colega de vocês esteve aqui em uma entrevista anterior, que eu acho muito interessante, que na criança tem mais esse problema de você tomar cuidado com a oclusão futura, Sim, né? Porque, inclusive, a panorama que vocês falaram, de ter o segundo dente A erupção. já direcionado. Né? Eu acho que teria que alinhar, né, o momento certo dessa extração, porque eu acho que também tem problema, né? Se você extrai um dente que ele já, porque a raiz do dente descido, você tem aquele processo de risólise, da reabsorção da raiz. Então, se esse processo está muito avançado, talvez eu acho que para vocês essa polpa talvez ela não vai dar para aproveitar. Tanto é que se tiver já na mão o dente aqui da criança, provavelmente já teve toda a perda da polpa. Sim, Né, dentro e eu acho que aí tem que ter uma conversa junto com os pais, porque a partir do momento que o pai também ele está percebendo que o dente começa a ficar com mobilidade, aí acho que seria o momento de alinhar e aí de repente programar essa extração, né? Agora, também você não pode tirar antes da hora esse dente, primeiro que dificulta, porque daí você vai ter raiz. Então vai ser um processo mais doloroso. E aí vai ser mais difícil controlar a criança. Segundo, que se você tirar antes da hora esse dente e não colocar um mantenedor de espaço, o que vai acontecer? Vai fechar aquele espaço. E aí fecha esse espaço, o permanente, ele não consegue, né, ir para aquele lugar correto. Aí ele vai para um outro posicionamento, aí vai dar um apinhamento dental, por exemplo. Então tem esse problema. Como também tem no adulto, né? Se você extrair o dente, o que vai acontecer? No adulto demora um pouco mais para acontecer isso. Mas o organismo ele vai tentar fechar aquele espaço. Então, os dentes adjacentes eles vão inclinar. O dente de cima, vamos supor, se for o caso de baixo, ele vai extruir. Né? Então, vai criar uma série de problemas que aí, quando você for reabilitar o paciente, não é só o implante, você vai ter que mandar para o ortodontista, vai ter que realinhar esses dentes para devolver esse espaço, para daí você... E por isso que a gente pede, até queria ver a opinião de vocês nesse sentido, por isso que a gente pede para os pais que têm esse interesse da guarda, em virtude da troca do dente da primeira dentição para o permanente, que aproveite essa etapa, né? Onde os dentes já estão com o segundo dente já em posicionamento. Posicionamento para não ter todo esse problema. Né? O Nelson, eu estou vivendo isso na carne. Né? Minha filha está com 7 anos. Então, assim, é tão legal a gente estar falando sobre isso, porque é como se eu tivesse o Camilo falando e eu imaginando o que eu estou passando. Não, ela perdeu os 2 primeiros incisivos, a gente estava no interior e vem com o dente molinho, aquela coisa. Filha, você vai... E tirou o dente, totalmente esfoliado. Passou mais ou menos uns 6 meses, a 8 meses, o canino tinha uma certa mobilidade. Mas a própria criança, intuitivamente, ela já te chama. Eu quero... Porque ela acha bonitinha aquela questão de ficar com a janelinha. Não, e ela está interessada na fada do dente. Não, depois também, tem a recompensa que vem depois. Isso aí tem esse lado. Então, uma coisa que marcou, foi marcante. Esse canino que eu removi, eu estava no jantar, a gente foi assistir TV, ela vem com fio dental, papai, tá na hora. E eu nem esperava a situação. Mas eu pus o fio dental, quando eu tirei o dente que eu olhei, a esfoliação não estava uniforme. Você via a polpa. Eu vi a polpa inteirinha e falei, é aqui. Era isso aqui que eu podia ter coletado. E eu perdi aquela oportunidade. Sim. Então, às vezes, essas situações passam
e a gente não aproveita. Então, essa conscientização que vocês estão falando é um momento que eu estou vivendo agora. Então, vai ter mais outras perdas de troca de dente. Talvez ali eu tenha que estar preparado para poder remover e armazenar de maneira correta. Vai? E já que você falou na polpa, como que a odonto, ou mesmo vocês, veem essa possibilidade de se arquivar as células da polpa do dente? Eu acho que, Camilo, é um futuro... Com muito otimismo, né? Eu acho que é um futuro promissor, né? A gente sabe do potencial, das células tronco e da capacidade assim de ser utilizada em terapias regenerativas, né? Não só voltada para a polpa, né? Porque eu vi que tem estudos, eu acho que a maior parte dos estudos é voltada para a parte regenerativa da polpa. E tem muitos estudos que são para regeneração, por exemplo, periodontal, né, dos tecidos de suporte que foram embora. Você pode associar a essas células, né, tronco com biomaterial e utilizar junto com o implante. Então, eu acho que, fora o uso em medicina, aí, em doenças autoimunes, em doenças neurodegenerativas... É uma gama de possibilidades. Está crescente cada vez mais, né? A gente sabe que é incipiente, e fácil de coletar, né? Você viu e o fato de ser autólogo, Nelson. Pelo menos do nosso ponto de vista. Inclusive, vocês estão aqui até para desmistificar isso, né? Sim. Porque não adianta somente nós do laboratório passar para os nossos clientes que nos procuram com essa... eu quero coletar polpa de dente. E eu falo, não, é tranquilíssimo, certo? E aí, esse tranquilíssimo passa a responsabilidade para a odontologia. Sim. Então, como eu sei que vocês são estudiosos, né, nessa parte de regeneração, sei que vocês têm contato com, aliás, não só vocês, mas têm contato com outros dentistas. Sim. E a minha finalidade era tentar desmistificar essa grande pergunta. Essa proposta da coleta de célula-tronco é de grande dificuldade técnica ou de baixa complexidade para o mundo prático da odontologia? Eu acho que é de baixa complexidade. Eu acho que é de baixa complexidade. Basta ter esclarecimento e boa orientação, ela pode ser muito bem executada. Agora, tem uma coisa, né, Edi? A extração, dependendo do dente, não é um procedimento, que eu vou dizer assim, muito previsível. Assim. Às vezes, você começa, aí, de repente, vamos supor, no meio da extração, dá uma fratura da coroa, por exemplo. Então, por exemplo, siso. Vou dar um exemplo de siso, né, que é terceiro molar. Os terceiros molares, assim, os superiores, normalmente, é muito mais fácil de extrair, você consegue extrair ele inteiro. Eu acho que agora, o siso inferior, aí já é mais difícil. Na maioria das vezes ele está impactado, ele está incluso, e aí você não consegue tirar ele inteiro, você vai ter que seccioná-lo. Então, pode variar essa complexidade. Mas eu vejo que, assim, num dente que não tem essa complexidade... Eu acho que tem alguns cuidados básicos, né, que você tem que ter, que eu acho que interfere no trabalho de vocês, que é aquela coisa que a gente faz em toda a cirurgia, que é ter um ambiente controlado ali. A gente já trabalha com esse ambiente como rotina. Com os EPIs, instrumental estéreo, evitar um contato desnecessário. Então não aumenta a complexidade. Não. Não. Ao contrário. No mundo que a gente vive de doença infecto-contagiosa que a gente tem dentro do mercado, a rotina nossa hoje já é de trabalhar com um procedimento de asepsia grande. Já começa na paramentação, na montagem da mesa cirúrgica, no preparo de boca do paciente. Por isso que eu falei, aquela questão que a gente citou da alveolite, aquela contaminação, muitas vezes vinha do não preparo do campo. Então, toda vez que a gente faz essa rotina, cria esse hábito. Então, acho que a gente consegue trabalhar muito bem. Uma coisa interessante na questão da extração, a radiografia, a tomografia, ela pode também mostrar para você se aquele dente vai ter uma exodontia mais favorável ou se aquele dente, esse dente eu vou ter que movimentar, eu vou ter que dividir ele no meio para poder remover porque não tem espaço. Eu vou danificar mais esse dente. Então, eu acho que a gente consegue trabalhar com uma certa previsibilidade quando a gente fala em exodontia. E eu não vejo algo fora da nossa rotina para fazer essa coleta. O problema é o armazenamento que vem depois, que o profissional tem que estar preparado para captar e armazenar da maneira correta. Senão tudo que a gente falou se perde. Você sabe que vocês estavam falando da exodontia do terceiro molar.
E eu presenciei várias cirurgias em centro cirúrgico, o paciente anestesiado com anestesia geral, para fazer a extração. Hoje ainda se faz? Quando é realizado, qual é a indicação para isso? Então, algumas cirurgias eu ainda faço no hospital. Eu tenho paciente, às vezes, que não tem abertura de boca suficiente. Eu tenho paciente, às vezes, que tem ânsia, por exemplo, assim, toca, ele tem muita ânsia de vômito, quer dizer, ele tem um refluxo muito forte, você não vai conseguir trabalhar posterior. Tem o fator psicológico, às vezes. Muitas vezes o paciente que vai fazer isso quase nunca nem tomou nenhuma anestesia, tem o trauma, ou às vezes ele quer remover todos de uma vez, ele não quer fazer seriado. Então, assim, são mais estes fatores. De uma maneira de rotina, a gente trabalha a nível ambulatorial. As exceções, né, Camilo? Um ou outro caso, a gente chega a levar a centro cirúrgico. Às vezes você tem patologia associada a esse dente, que requer, por exemplo, uma biópsia, talvez uma indicação, né? Você tem várias patologias associadas. Então, os exames radiográficos, juntamente com os exames clínicos e a história médica, é onde você vai direcionar. Eu posso dizer que mais de 80% dos casos a gente faz a nível ambulatorial. E o que a gente usa, na verdade, é uma sedação consciente que a gente fala. Um benzodiazepínico, muitas vezes, para tirar um pouco a ansiedade, já favorece. E a gente acaba removendo o dente, né, Camilo? E a maior parte das vezes a extração é única? Não, também é uma coisa engraçada. Eu gosto de fazer, acho que o Camilo complementa, eu sempre faço um lado, para ter um lado bom para o paciente poder ter função, mastigação, cicatrizar deste lado, a gente vai para o outro lado. Toda vez que a gente faz todos eles ao mesmo tempo, há uma limitação nessa função do paciente. Mas tem situações clínicas, o cara vai viajar para o exterior, por exemplo. Fala, olha, eu tenho que remover esses dentes que eu vou embora, eu vou fazer um intercâmbio, vou morar fora. É uma situação. Mas, de uma maneira geral, o Camilo, não sei se ele pensa assim também. Tem muitos pacientes que acabam me procurando pedindo para extrair os 4. Eu nunca extraio os 4. Eu sempre convenço o paciente, vamos extrair os 2. Como eu te falou, extrai um lado, aí esse lado vai ficar operado, aí você vai mastigar do outro, entendeu? Porque se você mexer nos 2 lados, aí eu acho complicado, aí você pode ter, às vezes, até uma inflamação, o cara morde alguma coisa, entra um corpo estranho ali, entendeu? Então, eu não gosto. A não ser, assim, no centro cirúrgico você tem mais vivência, eu não... Aí entrou lá, aí já é os 4 aí já vai os 4, você já aproveita. Vivência, né, na época, de fazer uma vez só, né? Sim. Agora, uma coisa engraçada é que, quando a gente faz com anestesia local, eu sempre costumo falar assim, que o de cima é para ganhar o paciente, que o de baixo é para perder o paciente. Mas está ligado com o que eu tenho que estar falando. A densidade do osso em cima é muito mais porosa, muito mais plástica. Você começa, muitas vezes, o siso superior você remove facilmente. O siso inferior já é uma cirurgia que tem uma maior pressão, uma maior trauma. Então, você sempre começa pelo superior, o paciente ele relaxa, aí você faz o inferior, mas a dificuldade sempre é um pouquinho maior. Entendi. Deixa eu perguntar, vou espremer vocês, tal como espreme o alvéolo agora, sabe como era antigamente? Manobra de champré. Isso é pergunta de pais que têm interesse, principalmente nas crianças, né? Que o questionamento deles é muito interessante, porque a gente sabe que quando a criança começa a ter o dente mole e quando cai, o canal já era. Então, na verdade, assim, vocês são dentistas, tiveram filhos pequenos, têm filhos pequenos. Como é que eu explico para esses pais o timing, o tempo de levar para o dentista? No caso, vocês falam que às vezes o odontopediatra é melhor por causa da parte comportamental da criança, para não chegar naquele momento que o dente sai na mão e aí já era, né? Na polpa. Existe a subjetividade, assim, esse dente está ficando mole, então está na hora de ir para o dentista? Normalmente a criança, você está vivendo isso, normalmente a criança ela já te avisa, né? É isso mesmo, tem essa subjetividade. Mas eu concordo que é difícil, né? Essa definição de timing. Mas o odontopediatra... Mas eu acho que o odontopediatra, além desse preparo, né, para gerir essa parte comportamental, ele também está muito mais ambientado e muito mais informado sobre a questão, né, do tempo, né? Sim. De esfoliação de cada dente, Você de cada dente descido. Odontologia para bebê hoje. Não, sim. Então, assim, e dentro da pediatria, a gente está no
No fim do problema, a gente lida com quando perdeu o dente, com a falência. Né? Mas veja, a prevenção é tudo. Quer dizer, ele não vai lá para a exodontia. Ele tem que fazer previamente, ver a nutrição como que está, se a dieta está favorável, se não é uma dieta cariogênica, a limpeza que é feita, a orientação de higienização do pediatra. É fundamental. Quer dizer, é a base da higiene bucal, está na pediatria. Então, quando o paciente muitas vezes chega para a gente, nós não trabalhamos com a pediatria, a gente vive os nossos filhos, mas a gente percebe nos amigos em volta que as crianças, muitas vezes, o cuidado já começa com 2 anos, com 1 ano e meio, já vai ao dentista para ver higienização. Então, esse vínculo se estabelece ali. E a partir desse momento que ele começa a ter uma rotina, eu acho que ali chega a hora que vai ter a perda dos dentes, essa fase de mudança. O pediatra é muito comum de poder acompanhar isso daí, porque a cronologia, ela meio que acontece de uma maneira, vamos dizer assim, ao longo do tempo, de uma maneira convencional. De um modo geral, a gente encaminha, né, já o cliente já para o odontopediatra, até para eles provavelmente fazerem uma radiologia preventiva, uma análise de imagem, até para fazer essa previsão, né, de como está a situação da segunda dentição. Imagino, né? Não sei se você tem... Não, é isso. Eu gostaria de mudar mais uma vez de assunto. O PRP, vocês usam PRP? Como é que vocês veem? Nós usamos. Não, nós usamos no passado, né? Porque agora tem o LPRF, né? Que é o plasma rico em fibrina, né? Leucócito, né? Que é o L. Mas o ID tem muito mais experiência que eu. Eu vivi esse assunto com o Nelson, né? Lá atrás, na época do Cerruti. Faz muito tempo, né? Mas assim, faz um tempo. Chegou até a ter, o Nelson Rio, chegou até a ter congresso de PRP aqui em São Paulo, né? O pessoal comprando centrífuga na época, fazendo plasma, né? Já algo diferente do convencional. A gente estava conversando agora há pouco, e é muito interessante que alguns profissionais estavam à frente do tempo, na vanguarda, né? Você citou o Cerruti hoje, o próprio professor Davi Serson, na época, eles eram visionários nessa terapia, vamos dizer assim. Então, a gente pegou uma época que a gente pegava o material de enxerto, que não era, muitas vezes, o osso, era um substituto ósseo, colocava, por exemplo, antibiótico nesse material, achando que aquilo ia dar um meio mais favorável para que tivesse formação óssea. Quando o mais importante que eu tinha ali era a vascularização, era o sangue chegando ali. Então, à medida que a gente vai estudando, esse tempo vai passando, os conceitos vão sedimentando. O que eu vejo no PRF, que era o que a gente fazia antigamente, no plasma rico em plaquetas, PRP, né? Agora vocês falam em LPRF. Hoje mudou um pouquinho esse conceito, né? Que é estranho, mas enfim. Mas o que a gente tinha ali, na verdade, eu até falei para o Nelson, no início teve um colega, um cirurgião nos Estados Unidos, que fez um comparativo na época desses concentrados de plaquetas. Em uma região ele usava esse concentrado e na outra região ele não usava. Eram cavidades císticas. O que ele percebia que a área que ele utilizava, a densidade daquele osso era melhor do que na área que ele não tinha utilizado. Porém, após um período de tempo, as densidades eram próximas, porque a biologia faz a sua parte. O que aconteceu na nossa época, na implantodontia, nos enxertos ósseos, isso acontece mesmo com o LPRF, o manuseio desses materiais, por estar aglutinado a essa matriz de fibrina, ou na nossa época de plasma de plaquetas, há um agregamento desse material. E é muito favorável à manipulação, à instalação desse material. Praticamente ele se acomoda no local. Um material que muitas vezes está... E esse LPRF você forma membranas, né? Forma até membrana com ele. Agora, a mesma coisa que vivemos lá atrás, os princípios biológicos, eles são superiores a você somente ter o plasma. Você precisa ter a estabilidade mecânica, você precisa ter o selamento do defeito para não ter tecidos competidores. E o Nelson era muito correto nessa época, que até para formar o gel era uma dificuldade, porque o Nelson nunca usou trombina. Ele não podia usar trombina. Ele trabalhava com... Era o cloreto. Usava o cloreto de cálcio, né? Para poder precipitar o início da coagulação para a formação do gel. Isso.
era feito mais de forma natural, né? Sem forçar, né, acelerar a formação do coágulo, usando trombina, né? Porque era trombina bovina na época. Podia fazer uma formação de anticorpo antitrombina e levar um sangramento o paciente algumas semanas depois. Então, uma coisa interessante do plasma era a quantidade de fatores de crescimento que você tinha naquele plasma. Naquele trabalho que eu citei por referência, que o Nelson trabalhava com aférese, você conseguia praticamente mais que dobrar a quantidade de plaquetas nesse gel. E o que eu notava que muitos biomédicos faziam, eles pegavam, na verdade, um coágulo, mas não havia quantidade de fatores de crescimento. Olha, isso é crítico, do ponto de vista, se você for pensar em angiogênese, em mitogênese para atrair células. Então, a gente começava a perceber, e o cirurgião muitas vezes falava, vocês estão pincelando coágulo no enxerto. Na verdade, havia um início de uma engenharia tecidual, sim, mas de uma maneira correta como ele fazia, porque ele falava que a qualidade daquele gel era fundamental no que ele poderia te entregar posteriormente. Então, virou uma coisa que se fazia uma retirada daquele concentrado de qualquer maneira e se perdia a qualidade do gel. Olha que, naquela época. E a gente começou a perceber que se a gente tivesse uma boa técnica e o material correto indicado, a gente alcançava resultados perfeitos, mesmo sem o gel. O que eu comecei a perceber é que o fundamental é que eu tivesse, no meu enxerto, os fatores necessários para que eu tenha formação óssea. E muitas vezes esses fatores estão intrínsecos na matriz óssea, que são as proteínas morfogenéticas. Você falou tudo. Então, assim, nós vivemos isso. A gente começou a olhar uma outra situação também. Ficava um plasma sobrenadante, que muitas vezes era descartado. E eu lembro que o Nelson brincava, isso aqui é uma cola de fibrina autóloga para o próprio paciente. Ali tinha uma interrogação. Quando a gente colocava aquela cola de fibrina autóloga do paciente na margem da ferida, a gente vai remover a sutura do paciente com 7, 10 dias, a maturação do tecido epitelial era visivelmente... A cicatrização, né? É impressionante. 30% a 40% melhor do que onde a gente não tinha utilizado. Então, são dados clínicos que eu estou dando, que o Camilo está vendo hoje a aplicação disso na odontologia, na pério, né, principalmente, com excelentes resultados em tecidos moles. Ali, eu acredito que tem uma na odontologia, principalmente na área que a gente atua, que é a parte de regeneração óssea, a gente ainda não tem uma literatura suportando que o uso desse LPRF vai gerar mais osso ou um osso melhor. O que a gente sabe é assim, cicatrização do tecido mole vai ser superior. O processo pode até ser acelerado, mas ali depois de 6 meses a coisa já fica mais ou menos... Você sabe que o que vocês falam é muito interessante, porque o Conselho Federal de Odontologia aprovou, né, o uso do PRP no campo de vocês, né? E na medicina, na ortopedia, é tudo experimental ainda. Não há uma aprovação para uso. E é incrível que eu recebi 3 a 4 colegas aqui, também do mesmo nível que vocês, alto nível, e que defendem realmente, na ortopedia, o uso em alguns tipos de patologia. Mas na minha época, com você, e vejo muito cuidado do Camilo, na prática, até na minha boca, até para falar a verdade, é que naquela época, primeiro que a gente foi acompanhado por 2 gigantes da odontologia, foi Davi Serson e Humberto Cerruti Filho. Cara, a capacidade... Eu, que não era do campo de vocês, mas eu olhava o pós, a parte de cicatrização e talvez até de dor, analgesia, bem-estar, era muito melhor em quem usava. Isso era notório. No osso, nem tanto, mas nessa parte de tecido mole, era impressionante a resposta, né? E, embora eu não tenha combinado com você, e agradeço, e foi a questão de você falar da aférese, porque, para mim, de forma até do meu ponto de vista de responsabilidade, era entregar o melhor produto, que era por tecnologia de aférese. E até a gente, na época, com o Humberto Cerruti, a gente fez um trabalho, o nosso grupo fez um trabalho, até vou deixar um link aqui, gente, a gente vai deixar esse link aqui desse artigo, que a gente fez em, acho que,
É que faz um tempinho, né, gente? Eu nem vou falar a data desse artigo para não ficar mal, mas assim, são vários pacientes que a gente usou tanto PRP como aspirado de medula, para aproveitar as células mononucleares. E a gente fez naqueles falta de osso, Atrofia. atrofia aqui dessa região aqui da falta de osso e a impossibilidade de implante. Os resultados foram bons, foram positivos usando a férise e medula. E eu acho e aí traz também, isso foi o primórdio nosso, até para dar resposta a nós de que realmente vale a pena investir em medidas biológicas, incluindo, no nosso Nelson, caso, célula-tronco mesenquimal. A gente não tem dúvida que vale a pena investir em fator de crescimento, porque é fundamental no reparo, né, Camilo? Sim, sim. Se eu tenho uma melhora da angiogênese, se eu tenho uma quimiotaxia maior, o que falta é isso, diferenciação aí, que aí vem as suas células mesenquimais. Mas esses fatores estão totalmente ligados no processo de regeneração tecidual. Então, nossa área de amor, vamos assim, que a gente se dedica, é a regeneração do osso alveolar, né? Que, na verdade, da cavidade oral, né? Tanto na maxila e da mandíbula. Esse defeito, essa anatomia, ela interfere também. A gente sabe que o defeito horizontal ele tem um componente mais favorável. Né? Quanto menos parede você tem de osso ali... Mais crítico mais você crítico. tem para poder criar aquele arcabouço e nutrir aquele arcabouço. Outra coisa interessante é que os trabalhos hoje demonstram, né, como que a gente achava que a vascularização vinha só do endósteo, de dentro da medula. Hoje a gente sabe que não é o endósteo só. São os dois lados trabalhando simultaneamente. Então, se eu não trabalhar corretamente o retalho, se eu não liberar esse retalho, ou se eu também não conservar esse retalho, periósteo, né? Esse periósteo, de uma maneira assim, não macerar, não dilacerar ele muito, eu posso comprometer o meu processo de reparação. Então, é dinâmico, né? Mas que fatores de crescimento, BMPs também que a gente pode falar... Proteína morfogenética. Isso. Talvez sejam chaves dentro de uma engenharia tecidual hoje, fundamental para regenerar áreas atróficas. Vocês têm usado na prática clínica proteína morfogenética? Não. É fácil, porque às vezes é muito experimental isso ainda, né? Eu cheguei a fazer 2 casos em 2011 e 2012, mas eu fiz e assim, acontece uma coisa, às vezes começa a formar e pode ter uma resposta, às vezes até um pouco neoplásica, de formar e não isso, proliferar a mais. Então, assim, hoje é uma indicação. Eu acho que aqui no Brasil não tem, né? Não tem o Visa agora, né? Eu acho que o material. Tinha o Infuse, né? O Infuse. Mas eles titularam novamente a concentração desse material para que não tivesse esse tipo de resposta que eu citei anteriormente. Então, quando a gente começou a fazer, a gente não podia dar anti-inflamatório, não dava nem corticoide. Tinha um linfoedema enorme no paciente. Hoje eles já trabalham, eles usam o corticoide, eles já dão um anti-inflamatório, minimiza esse edema. Mas no Brasil, nossa equipe, por exemplo, não tem utilizado BMP, mas sem dúvidas, o caminho. Eu acho assim que... Você sabe que, como eu vi vocês se apresentando, aí eu sei que vocês atuam muito em ensino. Até, eu nem conversei com o Luiz sobre isso, mas já jogando aqui os dados na mesa, de vocês falarem sobre... inclusive, a gente se prontifica, né, aí no curso de vocês para falar com os vossos alunos sobre a célula-tronco mesenquimal, né? Mostrar as fotos da cultura, até mostrar, né, assim, a embalagem, como é feita, entendeu? O que eu acho que é interessante levar informações para novos dentistas, principalmente na área de implante, que é o carro-chefe de vocês, porque às vezes ocorre uma extração por indicação ortodôntica, né? Às vezes ou por alguma outra indicação, onde vocês vão abordar depois para uma correção definitiva, né? Não sei, é uma ideia, né? Não, a coleta de tecido, ela pode acontecer na nossa rotina clínica. É o que vocês falaram. Se houver uma conscientização não só do especialista, até do clínico. Do clínico. É uma rotina. Como um todo, né? Muitas vezes vai acontecer a indicação da exodontia
num caso de tratamento ortodôntico, o dente do siso é uma rotina. A criança, essa muda de dentes, essa permanente para descido, é uma rotina. Então, é conscientização, primeiro. Segundo, é mostrar para esse clínico como ele deve fazer esse procedimento da maneira correta, o armazenamento desse material e o direcionamento desse material. E quais as vantagens que eu vou poder ofertar para esse meu paciente no futuro, que talvez seja a parte mais importante do que vocês estão fazendo. Sem dúvida. Eu acho interessante. Então, em termos práticos, para o Camilo e para você, que é uma coisa que acontece com a gente. Eu vejo implante por aí custando R$300 por implante a colocação. E eu vejo implantes por aí custando 3 mil. Camilo, você faria um implante de R$300 por aí? Nunca. Por quê? Pela qualidade, né? Eu acho que quando a gente escolhe um biomaterial, um implante, eu acho que a gente tem que escolher o que tem de melhor. Claro, é mais caro, né? É mais Não é? caro que R$300. Lógico. É que nem você vai botar uma prótese no joelho, você tem lá a importada, que você sabe que tem um monte de trabalhos, que tem um suporte científico, e tem aquela que você não sabe onde é fabricada. Não é nem questão de ser importado, que o resultado clínico Não, é sim, diferente, né? até porque você tem implantes nacionais hoje De excelente qualidade. excelente qualidade. Excelente qualidade. Mesma opinião? Mas uma coisa interessante. Eu acho que a implantodontia ela se popularizou porque a técnica ficou bem fundamentada. Então, a gente fala hoje assim, os implantes dão certo. Antes, quando a gente se conheceu, a nossa preocupação era a osseointegração. Era saber se aquele implante, o osso ia se formar ao redor e aquilo ia se manter. Era ali. Era esse o segredo. Caiu por água. O problema hoje são outros fatores que nós que temos experiência podemos devolver para vocês, que é qual o follow-up que eu vou ter do que eu fiz lá atrás. Como isso vai se manter? Hoje eu tenho uma riqueza, né, Camilo, de papéis científicos para poder suportar todo o nosso planejamento para executar esse implante. Então, muito além do valor do procedimento, eu acompanhar esse paciente durante os anos. Eu tenho paciente de 30 anos. Eu tenho pacientes que fizeram implante com 5 anos e eu tive uma falência desse implante. O que levou? Por que eu perdi aquele implante? Então, essa questão de valor do procedimento, o doutor Davi falava uma coisa, eu estou falando dele hoje, eu lembrei, mas ele falava assim, é igual comprar um quadro. Você pode comprar o quadro na rua ou numa galeria de arte. O ator que pintou aquele quadro, ele é fundamental no que ele fez. Então, a gente tem todo um conhecimento técnico, fator de risco, e a gente responde pelo que a gente faz. Então, eu tenho que acreditar no material que eu utilizo, eu tenho que saber a maneira como eu trabalho e o resultado que eu vou ter. Os pacientes, quando procuram a gente hoje, eles procuram por quê? Porque é uma confiança. E se tem uma coisa que eu acho legal da odontologia, e ela se perdeu um pouco com essas clínicas, com volume, é aquela coisa do dentista. É legal você ter o seu dentista, como você tem o seu médico. Ele conhece seus riscos, seus fatores, seus parâmetros de base, ele já te acompanha. Então, isso a gente vivencia na prática clínica. Então, muito mais do valor do implante, a gente tem que falar assim, quando eu faço esse procedimento, o que eu vou levar disso daqui ao longo do tempo? Como eu vou te assistir? Isso é legal, Nelson. Bom, infelizmente, chegamos ao fim. Um papo muito legal, muito bom. E eu gostaria que vocês encerrassem dando seu recado, falando que fica à vontade. O telefone, o microfone é desse. Quer falar, Camilo? Posso falar. Não, primeiramente, gostaria de agradecer essa oportunidade desse bate-papo. Para a gente, eu acho que é muito interessante, eu acho que agrega bastante. Deixar o meu contato, posso deixar até do consultório, onde atuo há 30 anos. Meu consultório é ali na Rua Cardeal Arco Verde, 1745. Também tem o meu Instagram, que é Camilo Furlani. Tem um Instagram nosso, que a gente posta toda a agenda de curso, casos clínicos que a gente faz, que é o Regenera CH. E aí eu passo a palavra para o Ide, para ele falar mais especificamente do curso. Primeiro eu vou agradecer
a vocês pelo convite, né? Então, a gente, como o Camilo falou, tem a parte de consultório. É legal porque nós temos uma grande amizade e a gente tem uma convivência profissional junto. O Camilo tem um consultório, eu tenho meu consultório particular também, e a gente dá aula junto. Então, a gente tem um curso de pós-graduação, que é aqui na APCD, em São Paulo, na FAOA, hoje é uma faculdade. Eu já estou lá há 17 anos. Então, lá a gente forma especialistas em implantodontia. Então, a gente ensina desde os conhecimentos básicos até cirurgias avançadas. Juntamente com isso, a gente dá e tem feito cursos de imersão em técnicas cirúrgicas avançadas em reconstrução óssea. Talvez essa seja a parte mais apaixonante para a gente hoje. A gente vai estar recebendo agora, em outubro, um grupo de portugueses, tá? Abrindo, se Deus quiser, ano que vem, com um grupo de italianos também, que eles vêm para cá para a gente poder fazer essa prática junto. Então, é uma semana intensa de cirurgia avançada em implantodontia. Qual o foco? Reconstrução de tecidos ósseos. Então, é um prazer eu poder estar com o Camilo, porque a gente fala que quase a gente é como irmão, né? Um complementa o outro, a gente já olha para o outro, a gente conversa, e isso na profissão é muito gratificante. Então, eu também tenho o meu Instagram, que é o meu nome, né? É Ide Miguel Júnior, e tem o Regenera, que é nosso, que é a parte de cursos, a parte profissional nossa, acadêmica. Tá? Então, eu agradeço vocês e sempre que precisar, a gente vai estar à disposição. O trabalho de vocês é inovador, é único, e eu acho que requer divulgação constante, porque nós precisamos disso. O que vocês estão devolvendo é qualidade de vida frente a situações patológicas que podem acontecer durante a vida. Então, nós não sabemos o que tem no amanhã, mas se eu posso ter condições de ter um tratamento melhor e ter esse material autólogo armazenado, é fundamental que a gente divulgue isso e, de certa maneira, aumente a condição de qualidade de vida dessa população. Obrigado. Nós é que agradecemos. Obrigado. Obrigado. Então, aqui termina mais um CrioTalk. E eu peço realmente que curta, compartilhe e comente, né? E quem tiver mais interesse em informações do trabalho deles e do nosso trabalho de guarda, nós atendemos todo o país em relação à coleta de células-tronco da polpa de dente, como também coleta de sangue de cordão umbilical e polpa de dente, e tecido de cordão. Tá? Então, até a próxima. Estamos produzindo mais filmes, trazendo profissionais de alto nível para nos ajudar a trazer boas informações na área da saúde. Obrigado a todos. Obrigado.